Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor? Um padre foi convidado para dar uma bênção numa casa em circunstâncias bem peculiares. Eram 6 irmãos, relativamente jovens todos advogados, casados com filhos. Queriam prestar uma homenagem para o pai, também advogado. O pai tinha se mudado para uma casa nova. Eles queriam fazer uma festa surpresa e queria que o padre fosse lá para dar uma bênção nessa casa. O padre foi. Chegando lá, percebeu haver muita união entre os irmãos e também viu que todos tinham bastante filhos, e os filhos todos muito unidos entre si, os netos, portanto, do aniversariante. Começou, horas tantas, o ritual da bênção, e o padre foi passando de cômodo em cômodo na casa. As crianças não acompanharam, só os adultos. Foram brincar no jardim. E aí o padre se surpreendeu quando se dirigiu para a área externa, para dar a bênção na área externa. Ele se surpreendeu quando viu as crianças todas brincando de uma coisa só. Todas elas, meninos e meninas. Não podia ser outra brincadeira. Estava instaurado um juízo no jardim. Uma das crianças era o juiz, uma espécie de tribunal do júri, um pouco confuso, era coisa de criança. E de um lado, algumas crianças se incumbiam de defender um criminoso e as outras de atacar, de mostrar que o crime dele era feio e ele merecia uma punição. Chamava a atenção que as crianças interpretavam muito bem os seus papéis, o juiz com um olhar implacável, assim, um olhar de juiz mesmo, e de quem estava analisando tudo com muita frieza. E um menininho que fazia o papel do criminoso, muito inseguro, criança. A imaginação toma e parecia que ele estava realmente vivendo o papel. Chorava, gritava, esperneava para se defender. Chamou muita atenção do padre, mas a situação em si chama atenção porque as crianças interpretavam bem os seus papéis, mas esse especificamente interpretava bem algo que acontece conosco o tempo todo. O tempo todo nós somos inseguros em relação ao juízo alheio. A criança estava com medo do que estavam pensando, do que estavam julgando, qual ia ser a sentença. Isso acontece conosco, sempre quando nós nos deparamos com alguém na nossa frente, nós ficamos um pouco inseguros, uns mais, outros menos. O que estão pensando a meu respeito? Qual que é a sentença? Isso é bom. Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Mas é bom, sobretudo, para nós considerarmos que, de fato, nós nascemos para sermos julgados. Todos um dia vamos ser julgados por Deus. E a liturgia que nós estamos contemplando, ela nos fala justamente a respeito desse juízo. Do juízo de Deus. Deus vai nos julgar. E haverá um juízo a respeito do qual nós manifestamos a nossa fé toda vez que rezamos o credo. Daqui a pouco vamos manifestar. Que é um juízo que nos causa certo temor. É o juízo final. De fato, nós devemos temer o juízo de Deus em relação a nós, sim ou não? De fato, é necessário se preparar para esse juízo? Como se preparar para esse juízo que nós vamos enfrentar todos? Inegavelmente, porque é uma verdade de fé. A liturgia, ela apresenta realidades aparentemente paradoxais, porque devem ter observado, devem ter prestado atenção que na primeira leitura se fala a respeito de uma mulher que teme o Senhor e merece louvor. Depois o Salmo fala, feliz és tu, se temes o Senhor. Mas no Evangelho fala a respeito de um homem que temeu o Senhor e foi condenado. Afinal, temer ou não temer o Senhor, o juízo? Nós nem vamos encontrar uma resposta apropriada na própria liturgia. O Evangelho nos fala de uma parábola conhecida, 3 servos. Cada um desses servos recebe um talento, uma quantidade de talentos diferente. É interessante observar que esse senhor deles é um homem muito justo, porque
Ele deu talentos para cada um em função da capacidade de cada um trabalhar com o talento. O Evangelho é muito claro, eles recebem, portanto, missões diferentes em função das capacidades que possuem. E pelo final da parábola, nós percebemos também que esse homem, esse senhor, não tem outro interesse senão o seguinte: fazer com que eles participem das alegrias dele. Ele dá talentos para depois dar mais para eles, para depois dar alegrias para eles junto com ele. É bem uma imagem de Deus que nos dá muitos talentos, muitos dons, muitas capacidades, tendo em vista fazer com que nós desenvolvamos essas capacidades e depois nós possamos participar das alegrias dele próprio, Deus, na eternidade. Ele não vai nos tirar os nossos talentos, vai nos dar mais na eternidade. O Evangelho destaca a figura de um servo mau e preguiçoso. Por que ele é um servo mau? São Jerônimo faz um comentário a respeito dele, dizendo que ele é um caluniador, porque ele tece uma consideração a respeito do Senhor muito injusta. Ele diz que o Senhor dele é um homem severo, que colhe onde não plantou e ceifa onde não semeou. E o que ele faz? Em função desse juízo equivocado, desse juízo negativo que ele faz do Senhor, desse temor equivocado, ele não faz com que os talentos dele produzam. Ele não faz bom uso dos talentos. É bem a imagem de um juízo equivocado que nós podemos fazer a respeito de Deus. Um temor de Deus e do seu juízo que não permite que nós usemos das nossas capacidades. No início da Santa Missa, nós fizemos o nosso exame de consciência e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados de pensamentos, palavras, atos e omissões. E às vezes, por medo de Deus, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Por medo do juízo alheio, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Pecamos por omissão. Esse homem pecou por omissão. E por isso ele foi digno de uma condenação, conforme relata o próprio Evangelho. Uma concepção egoísta a respeito de Deus e do relacionamento que nós devemos ter em relação a Deus. Forma errada de se preparar para o juízo particular e para o juízo final. Na primeira leitura nós temos algo bem diferente. Temos o elogio de uma esposa. Trata-se do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Dois trechos chamam bastante atenção nessa leitura. Primeiro, trata-se de uma mulher que só dá alegria. Nossa, já pensou o sonho de todo esposo? Uma mulher que só dá alegria. Está descrito aqui, ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto. E nenhum desgosto. E depois chama a atenção também que esse trecho do livro dos Provérbios destaca a generosidade dessa mulher. O contrário do servo mau e preguiçoso, que não fazia o que deveria fazer. Ela não. Seu marido confia plenamente nela e não terá falta de recursos, ou seja, ele deixa os recursos para ela administrar, porque ela sabe administrar com generosidade. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. Uma concepção completamente diferente da vida, nada egoísta, pelo contrário, muito generosa. Uma mulher que se doa. Essa mulher, ela é prefigura da Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, ela é prefigura de nós, das nossas pessoas, porque nós constituímos a Igreja. E a Igreja, nós, para sermos agradáveis a Deus, muito especialmente por ocasião do nosso juízo, precisamos ser igual a essa mulher. Precisamos ser generosos. Não praticar esse pecado de omissão. E às vezes, justamente por essa concepção egoísta da vida, por essa concepção equivocada do juízo de Deus, nós nos fechamos e não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Portanto, às vezes nós nos deparamos com preocupações em relação à ofensa a Deus por determinados atos. Essa é uma preocupação muito boa. Mas a nossa vida espiritual não pode girar só em torno dessa preocupação de índole negativa. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Não pode girar só em torno disso. Devem girar também sobre
sobretudo em torno daquilo que nós devemos fazer, daquilo que Deus espera de nós, do cumprimento das nossas obrigações para com o próprio Deus, para com a nossa consciência, para com as pessoas que se encontram em torno de nós. A liturgia de hoje, mais uma vez, nos preparando para a parousia, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ela nos incita a um exame de consciência sobre a generosidade. Lembrando, muitas vezes, por temor de Deus e temor do juízo alheio, nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Ainda outra coisa muito importante a ser considerada na liturgia de hoje, em função da carta de São Paulo. Nós recebemos muitos talentos, muitos dons, muitas capacidades de Deus e devemos fazer uso delas. Caso contrário, o pecado de omissão. Há um talento muito importante, que é um talento que vem sido cobrado, o uso dele, nos 3 últimos domingos, que é o talento da nossa capacidade de vigilância. Todos nós temos essa capacidade, e às vezes fazemos mau uso dessa capacidade. Por isso que São Paulo diz aqui na sua carta aos Tessalonicenses: não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Às vezes falta-nos a vigilância em relação a nós mesmos. Temos excesso de complacência para conosco, julgamos que somos incapazes de fazer o mal ou de nos omitirmos em relação ao bem que deve ser feito. Às vezes somos pouco vigilantes em relação aos que nos circundam. E julgamos que as pessoas em torno de nós são incapazes de fazer o mal e de nos influenciar pelo mal. E falhamos em relação a um ponto importante que a doutrina católica explica, que é o ponto da ocasião próxima de pecado. Às vezes nós nos encontramos com más companhias, com pessoas que não praticam a fé, ou que não têm o mesmo ideal que nós em se tratando da fé, e elas têm uma capacidade, portanto, de nos influenciar para o mal. Deus nos dá um dom, uma capacidade, vigilância. Devemos vigiar, devemos ser vigilantes para não nos deixarmos mal influenciar. Deus vai nos cobrar disso tudo no dia do nosso juízo. Repetindo, São Paulo diz: não durmamos. Dormir aqui significa justamente essa falta de generosidade, essa falta de uso dos talentos dados por Deus para nós praticarmos bem e praticarmos a virtude. A liturgia hoje nos incita a nos perguntarmos sobre como anda a nossa generosidade. Estamos usando nossos talentos, os nossos dons, para quê? Para fazer o bem? Para fazer o mal? Para dar bons exemplos? Ou estamos dando maus exemplos no uso dos nossos talentos? Trata-se de um exame de consciência a respeito do amor. Estou amando a Deus como deveria amar, porque Ele me amou tanto, me dando tantos talentos e tantos dons? São essas as perguntas que a liturgia nos incita a fazermos hoje. E não é demais recordar aquela frase tão conhecida de São João da Cruz: no entardecer dessa vida seremos julgados segundo o nosso amor. Conta-se um fato que é bem aplicado, muito relacionado à liturgia de hoje, de um pai de família que, avançando em idade, resolveu deixar já a parcela dos bens dele para um filho, mas com um propósito, com um objetivo. Disse para o filho, chamou o filho numa conversa, deu uma soma considerável de valor e disse: eu queria que você construísse para mim uma mansão. Acredito que esse valor aqui é suficiente para isso, era uma soma bem considerável mesmo. Esse filho se dedicou a construir uma mansão, mas sem a devida generosidade, sendo omisso. O que ele pensou consigo? Meu pai me deu tudo isso aqui para eu administrar, eu vou fazer uma mansão de qualquer jeito para ele e fico com o que sobra para mim. E se dedicou à elaboração, à criação, à edificação dessa mansão com esse estado de espírito. Quando ele terminou, ele se apresentou diante do pai com as chaves da mansão e disse: pai, queria devolver para o senhor aquilo que o senhor me deu. O senhor pediu para eu edificar uma mansão para o senhor, está aqui a chave, o endereço é tal, etc. O pai pegou a chave, olhou para o filho: obrigado, filho. E devolveu a chave. Filho, essa aqui é a sua herança. Essa é a sua mansão. O rapaz ficou com uma mansão de último, uma mansão pífia.
foi o que Ele fez com os próprios talentos. E é o que vai acontecer conosco na eternidade. A nossa eternidade vai depender da generosidade, do uso dos talentos que Deus nos deu. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo muitas graças nesse sentido, para não sermos omissos, para sermos vigilantes, para não faltarmos em nada em relação àquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.